Tarde, meus queridos, tudo bem? Eu estou aqui num método extremamente revolucionário, né? Criado na pré-história, para procurar fazer um resumo do que foi, uma síntese, né? Uns comentários do que foi a aula da semana passada para vocês, né? Então, o tema é esse aqui, a Revolução Russa no ano de 1917. Tudo bem? Esse é um tema que precisa prestar bastante atenção, gente, porque senão não é muito fácil compreender. Então, o que foi essa tal Revolução Russa, né? A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o significado da palavra, não é revu, é revolução, né? O que significa revolução? Revolução é quando você realmente transforma as estruturas de uma sociedade, quando você transforma um país, derruba governos, muda sistema de governos, tá bom? E a Revolução Russa de 1917 foi exatamente isso. Foi a primeira revolução socialista da história que derrubou um governo, derrubou um país capitalista e o transformou num país socialista, ok? Mas para a gente entender um país que era capitalista e se tornou um país socialista, primeira coisa, a gente precisa entender isso aqui, ó. Quais as diferenças, professor, entre capitalismo e socialismo? Quais as principais diferenças, então? É isso que a gente precisa entender. Para começar a compreender a Revolução Russa, a gente precisa saber, né? Se o país era capitalista e virou socialista, qual é a diferença? Então vamos lá. O capitalismo, gente, ó. O capitalismo é esse mundo que a gente vive. O mundo que nós, eu, vocês vivemos. Então, no capitalismo, os meios de produção, o que são meios de produção, professor? Ó, meios de produção são propriedades, tá vendo aqui? Que tipos de propriedades? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, ó. Uma fazenda, uma indústria, um banco. Então, no mundo capitalista, as propriedades, na sua grande maioria, elas são, olha aqui, elas são privadas, ou seja, elas são particulares, elas estão nas mãos de particulares. Então, por exemplo, o Resende é dono da usina tal, é dele, é particular, vocês compreendem isso? E qual é o objetivo no capitalismo? Qual é o grande objetivo no mundo capitalista de quem possui propriedades? O grande objetivo é esse daqui, gente, ó, lucrar. Não é isso? Então, por exemplo, o cara tem uma indústria, ele emprega muitas pessoas, ele paga salários e tal, mas o grande objetivo dele é lucrar. Tudo bem? Esse é o mundo capitalista, é o mundo que a gente vive, né? A palavra capitalismo, inclusive, ela vem da palavrinha capital, né? Que significa dinheiro acumulado. Tudo bem? Professor, existe alguma coisa que o senhor acha ruim no capitalismo? Existe, gente. Por exemplo, no mundo que a gente vive tem muita desigualdade social, não tem? O que é desigualdade social, pro? Desigualdade social, gente, é aquela sociedade que gera pouquíssimos ricos e muitos pobres. Não é assim que é o nosso mundo? Um mundo de pouca gente que tem muita coisa, muita riqueza, e boa parte da população, a grande maioria da população, é pobre e às vezes paupérrima, né? O que é paupérrima? Muito pobre, que não tem nem condição, não tem onde morar, etc. O mundo capitalista, ele é cruel um pouco nesse sentido, mas ele também é um mundo que te dá liberdade, né? Te dá liberdade de correr atrás das coisas, dos teus sonhos e tal. Ok? Vamos agora para o socialismo. E no socialismo, professor, qual é a diferença do socialismo? Olha aqui, ó. Qual é a diferença do socialismo para o mundo capitalista? Tem alguma diferença? Tem, gente, ó. No socialismo, também, né? Os meios de produção, as propriedades, né? As fazendas, as fábricas, os bancos. A diferença é que, enquanto que no capitalismo essas propriedades estão nas mãos de pessoas particulares que têm o objetivo de lucrar, no socialismo, esses meios de produção, essas propriedades, elas são controladas pelo governo. Então, no socialismo não existe propriedade particular, é o governo que controla.
E em tese, o que é em tese? Ideias, né? A distribuição da riqueza da nação de um país socialista, em ideia, ele seria assim, em pé de igualdade. Então não haveria também em tese. Por que eu falo em tese, gente? Porque a gente sabe que na prática não aconteceu isso. Em tese, no socialismo, não há desigualdade social. Não haveria nem ricos e nem pobres. Por quê? Porque o governo controlando tudo, ele distribuiria em pé de igualdade, né, toda a riqueza da nação para a população de uma forma igualitária, né? Então não haveria ricos e pobres. E eu estou falando em ideia, em tese, tá bom? Porque na prática não foi muito bem isso que aconteceu na Rússia, não. Aí depois tem o contexto da Revolução. O que é o contexto? O que estava acontecendo lá em 1917, professor? Para ter uma revolução, para ter uma transformação na Rússia tão grande assim, que levasse o país de socialista, desculpa, que levasse o país de capitalista a socialista. Vamos subir aqui, vamos acertando. Ó, algumas coisas estavam descontentando a população. Ninguém vai fazer revolução, gente. Ninguém vai derrubar governo se tiver tudo belezinha. Concorda? Ninguém vai mudar de sistema de governo se tiver tudo belezinha. Concorda com o Pro? Então, primeira coisa, a Rússia na guerra. A Rússia na guerra, vocês lembram, né? Primeira guerra, 1914, 1918, ó. E a Revolução bem em 1917. A Rússia na guerra, enquanto que a população do campo, os camponeses eram explorados, os operários das fábricas ganhando baixos salários, com condições de vida assim muito precárias, né? Além de tudo, você tinha um governo, o governo russo da época, o Nicolau II, né, chamado de Czar. Czar significa imperador, né? O imperador Nicolau II, ele oprimia muito a população. Então, o contexto da época era um contexto muito ruim para o povo russo. Tudo bem? E é esse povo russo, os camponeses, misturados aos operários das fábricas, é que vão se unir, então, em duas classes revolucionárias, né? As duas classes que vão propor uma revolução, tá ok? Então, volto a repetir, é esse povo que se sentiu oprimido aqui, ó, camponeses junto com os operários das fábricas, né? É que vão se reunir em duas classes de revolucionários e vão aí derrubar Nicolau II e implantar o socialismo na Rússia, tá? Vou fazer uma magiquinha aqui, tá bom? Quem são essas duas classes revolucionárias, professor? Vou aqui trazer mais um pequeno slidezinho, né? Então, as duas classes revolucionárias que a gente fala que havia, né? Porque assim, gente, quando você vai fazer uma revolução, uma grande transformação, nem todo mundo pensa igual, né? Então, a gente teve uma separação ali, tipo, duas classes, então, que se formaram e que queriam transformar a Rússia em socialista, mas pensavam diferentes. Então, por um lado, a gente tinha os mencheviques, guarda esse nome, só que os mencheviques eram a minoria. Eles eram aquelas pessoas que queriam sim fazer revolução, mas queriam fazer revolução de uma forma mais moderada, né? Que não houvesse conflitos e tal. E a gente sabe que quando você vai transformar uma sociedade, fazer uma grande revolução, não tem como ela ser moderada, né? Portanto, os mencheviques são aqueles que ficaram para trás. E tinha os bolcheviques, né? A maioria, que era liderado, os bolcheviques, que era a maioria, e aqueles que fizeram a revolução, eram liderados pelo Vladimir Lenin, né? Que era apoiado por dois caras muito importantes ali que queriam a revolução, que era o Leon Trotsky, olha aqui, e o Joseph Stalin. O principal líder da Revolução Russa foi o Lenin, Vladimir Lenin. E aí, eu estou falando de uma forma resumida para vocês, mas aí, depois de batalhas e tal, com muitas mortes e tal, a Revolução se concretiza, né? A Revolução se concretiza ali pelo final de 1917. Quem, então, assume o poder na Rússia, depois de derrubar o governo Nicolau II, é o Vladimir Lenin. Ele assume o poder e resolve implantar o socialismo de uma maneira assim mais vagarosa, aos poucos, porque o Lenin era muito humano, né?
Ele tinha uma humanidade muito grande. Então, essa coisa de todas as propriedades passar para as mãos do governo, ele queria fazer isso aos poucos, para não ser tão traumática assim a Revolução. Mas o que ocorre, né? O Lenin sofre um atentado, ele leva um tiro, e ele fica debilitado da saúde. E depois, para piorar, ele tem um derrame cerebral, né? Um derrame e acaba morrendo. Dos dois ali parceiros do Lenin, ali que eu citei atrás, que era o Trotsky e o Stalin, o que o Lenin mais gostava, porque seguia a linha de pensamento dele, que era uma linha assim mais humanitária, transformar a Rússia em socialista, mas também mudar, trazer a igualdade para a população, era o Trotsky, e esse era que o Lenin queria que ficasse no lugar dele, acaso acontecesse o que acabou acontecendo, a morte dele. No entanto, o Trotsky ele foi traído pelo Stalin. O Stalin era mais militar, né? O Trotsky foi traído e teve que deixar a Rússia, né? O Trotsky teve que deixar a Rússia e muito tempo depois ele apareceu morto no México. Então a gente fala que foi o próprio Stalin que mandou assassiná-lo, né? E com a morte do Trotsky, porque um país socialista não tem eleições, tá, gente? Isso é fato. Com a morte do Trotsky, entra no poder, então, a partir dos anos de 1920, o Stalin. E o Stalin, ele vai implantar um tipo de socialismo na Rússia, que agora nem Rússia se chama mais, depois da Revolução, a Rússia passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, olha aqui, ó, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Stalin, ele implanta um socialismo muito duro na Rússia, né? Que ao invés de dar liberdade, trazer igualdade, né? Porque o que significa socialismo, né? É socializar, né? É dividir em pé de igualdade a riqueza do país. Ao invés do Stalin fazer isso, ao contrário, né? Por isso que eu falei lá atrás, em tese o socialismo queria a igualdade entre as pessoas, mas na prática, na União Soviética, né? Que não era mais Rússia, virou União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Stalin acaba oprimindo muito povo, né? Há relatos que ele mandou matar muita gente, ele escravizou pessoas em fazendas para trabalharem assim forçadamente, né? E o Stalin acaba governando a então União Soviética, né? Até os anos 1950. Olha o tanto de tempo que ele fica no poder. E aí ele só sai quando ele morre, se eu não me engano aqui, gente, em 1956, 1957 mais ou menos, que é o ano da morte do Stalin. Então, é isso, né? A Revolução Russa é essa transformação de uma sociedade capitalista, onde os meios de produção, as propriedades pertencem a particulares que buscam o lucro, que é esse mundo que a gente vive, numa sociedade socialista que em tese prega a igualdade, né? O governo distribui toda a riqueza em pé de igualdade para a população, mas que infelizmente, eu vou escrever, que infelizmente na prática, na União Soviética, né? Na União Soviética, que antes era a Rússia e depois se tornou a União Soviética, mudou até o nome do país, na União Soviética, vou escrever aqui, não rolou. Tá? É uma revolução importante, sim, porque marca a primeira revolução socialista da história, porém, na prática, não rolou. E hoje, professor, ainda existe União Soviética? Não. União Soviética e o socialismo na União Soviética foi até 1989. Aqui, o socialismo acaba novamente e a Rússia volta a ser Rússia de novo, capitalista. E hoje é um país capitalista, é um país que enfrenta alguns problemas, é um país que enfrenta muita corrupção, né? Alguém conhece algum país que enfrenta corrupção aí? Mas não é mais socialista. Qual a importância disso tudo? Primeiro, entender que ali foi o berço do socialismo, né? Onde o socialismo real se concretizou, ainda que não tenha sido aquilo que o povo esperava, né? Que o povo esperava. Tudo bem? Era isso, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer o que foi a aula, beleza? Qualquer dúvida a gente vai conversando lá no WhatsApp. Um grande abraço, meus queridos.